Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente volta para continuar falando sobre reprodução. A gente viu os tipos de reprodução e agora a gente vai ver os processos reprodutivos. A gente vai falar sobre reprodução sexuada, reprodução que ocorre, em alguns animais, e a gente vai ver principalmente focado em reprodução humana. Para começar a falar de reprodução, a gente precisa saber os órgãos que fazem parte desses processos e a gente vai começar a falar do sistema reprodutor masculino para isso. Então, fiquem atentos aí, porque é muito interessante. Então, pessoal, olha só. O sistema reprodutor masculino, ele é formado por alguns órgãos específicos. Então, a gente tem os testículos, o epidídimo, os ductos deferentes, a próstata, a vesícula seminal, a uretra e o pênis. A gente vai ver todos eles nessa aula de hoje. A gente vai começar a falar dos testículos, tá? Os testículos são duas glândulas de forma oval que estão situadas na bolsa escrotal masculina e que nesse órgão encontram-se tubos finos. Então, é como se fossem vários tubos finos enrolados, que a gente fala enovelados. Então, eles estão todos enrolados, que a gente chama de tubos seminíferos. E o que vai ser formado nesses tubos? O que vai ser formado nesse testículo? Os espermatozoides. Então, as células reprodutoras masculinas são formadas nesses testículos, tá? Além da formação de diversos hormônios masculinos também formados nesses testículos. Para formar os espermatozoides, passa por um processo que a gente chama de espermatogênese. O que é a espermatogênese? É a formação do espermatozoide. E aí a gente volta lá no conteúdo passado de divisão celular, onde a gente viu que para formar células reprodutoras, células germinativas, a gente precisa de um processo de divisão celular chamado meiose, onde eu pego uma célula, com 46 cromossomos e divido ela no meio, formando células com 23. Então, aqui eu tenho a minha célula germinativa, 2Ns, ou seja, 46 cromossomos. Ela vai passar pelo processo de mitose, que vai formar as espermatogônias, duas células idênticas à célula mãe, e essas espermatogônias vão passar por outro processo de mitose, que vão formar quatro células idênticas à célula mãe, tá? Depois, a gente vai ter o crescimento dessas células sem divisão celular. Então, aqui, eu peguei essa célula, aumentei ela aqui, ela vai crescer de tamanho e vai formar o que a gente chama de espermatócito 1. Esse espermatócito 1, ele ainda tem 46 cromossomos e vai passar pelo processo de meiose, a primeira meiose que a gente viu. Essa célula, então, esse espermatócito, vai formar os espermatócitos 2, com 23 cromossomos cada, e cada célula dessa vai passar por outro processo de meiose, a meiose 2, tá? Que vai formar as espermátides, que vão dar origem aos espermatozoides. O que essas espermátides, professora, têm a importância? O que elas vão fazer para formar os espermatozoides? Algumas organelas, elas vão se transformar em propriedades muito importantes para o cromossomo, para o espermatozoide, desculpa. Então, aqui, ó, o complexo de Golgi, ele vai se fundir, eles vão se fundir e vão formar o acrossomo. O acrossomo, ele está localizado na extremidade, assim, posterior, anterior aqui, do espermatozoide, na parte mais frontal dele, e vai servir para quê? Principalmente para penetrar o óvulo. Então, eu tenho o óvulo e esse espermatozoide precisa entrar dentro do meu óvulo. Como que ele vai conseguir furar o óvulo para entrar e acontecer a fecundação? A partir desse acrossomo, tá? Os centríolos dessa célula vão se migrar para a região posterior e vão formar o flagelo, que é aquele rabinho do espermatozoide que fica flagelado, que fica batendo o tempo inteiro para conseguir nadar e chegar até o óvulo, tá? Então, qual que é a importância das espermátides para formar os espermatozoides? Por que elas são diferentes? Porque algumas organelas vão se diferenciar e vão formar estruturas muito importantes para o espermatozoide, tá bom? Então, aqui eu tenho testículo e aqui eu tenho a formação de espermatozoide. Beleza? Agora a gente vai falar de outro órgão, que é o epidídimo. O que é o epidídimo? São canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Então, eu tenho o testículo e acima desse testículo eu vou ter o epidídimo, que são canais mais alongados que se enrolam ainda, e ele vai ter a função de quê? Armazenar o espermatozoide. Então, o testículo produziu o espermatozoide e esse espermatozoide vai migrar para o epidídimo, que vai armazenar, vai guardar esse espermatozoide até quando for necessário. Então, aqui, ó,
Opa! O testículo produz o espermatozoide e esse espermatozoide vai ser armazenado aqui no epidídimo, tá bom? Depois do epidídimo, a gente tem quem? Os ductos deferentes. É deferentes que fala, viu, pessoal? Então, eu tenho aqui os ductos deferentes. O que eles são? É um tubo fino. Então, olha só. O epidídimo são vários tubos que se enrolam. Esse tubo, ele vai sair, ele vai formar o ducto deferente, o canal deferente. É um ducto só, tá? Que sai de cada epidídimo e ele vai receber o líquido seminal, proveniente da vesícula seminal que a gente vai ver. Então, ele vai receber esse líquido, ele atravessa a próstata, que nele descarrega o líquido prostático e vai desaguar na uretra. Então, olha aqui. Eu tenho o meu ducto deferente, tá? Ele vai receber o meu líquido seminal, proveniente aqui da vesícula seminal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai atravessar a próstata e vai sair pela uretra, tá? Que a gente chama de sêmen. Então, o espermatozoide foi produzido nos testículos e tá aqui no epidídimo armazenado. Quando for acontecer o processo de fecundação, esse espermatozoide, junto com o líquido da vesícula seminal, ele vai sair pelo ducto diferente até atravessar todo o sistema reprodutor masculino. Então, o ducto deferente, ele começa aqui no epidídimo, mas ele acaba só aqui no pênis, tá? Então, ele vai carregar esse espermatozoide com o líquido seminal por todo o sistema reprodutor masculino. A vesícula seminal, o que ela faz? Né? Eu já dei um spoiler aí para vocês. São duas pequenas bolsas que ficam localizadas atrás da bexiga do homem, tá? E ela vai ter a função de produzir o líquido seminal, que é uma secreção espessa e leitosa que neutraliza a ação da urina, protegendo os espermatozoides, além de ajudar esses espermatozoides a saírem até a uretra do homem. Então, esse líquido espesso leitoso, ele vai ter a função de neutralização da urina, porque a urina ela é ácida. Então, se o espermatozoide ele vai passar, né, pelo pênis masculino, que é o mesmo canal que a bexiga faz para eliminar a urina, ele precisa neutralizar esse canal, ele precisa neutralizar essa ação da urina, para não matar o espermatozoide. E quem que vai fazer isso? Esse líquido produzido na vesícula seminal, que a gente chama de líquido seminal, que é um líquido espesso e leitoso, tá? Então, aqui, ó, a vesícula seminal fica aqui, aqui eu tenho a bexiga. Então, aqui eu tenho a vesícula seminal, que vai ter a função de produzir esse líquido espesso e leitoso, com a principal função de neutralizar o pH da urina, que passa pelo mesmo canal. Tá? Então, é uma forma de proteção para esse espermatozoide. Eu vou ter também a próstata. A próstata é uma glândula localizada um pouco abaixo da bexiga, bem ali abaixo da vesícula seminal, que produz o líquido prostático. Esse líquido prostático é um líquido mais claro e mais fluido, ou seja, ele é mais aquado, mais aquoso, que a gente fala, tá? E ele vai integrar a composição do esperma. Ele vai integrar essa composição para acontecer esse processo de saída do esperma pela uretra tranquilamente, tá bom? Então, aqui, ó, vesícula seminal, próstata fica bem aqui, e aí da próstata a gente vem para a uretra. O que é a uretra? É o canal que serve tanto pelo sistema urinário quanto o sistema reprodutor. Então, vai sair pela uretra masculina tanto a urina quanto o sêmen, tá? Por isso que a gente precisa do líquido produzido lá na nossa vesícula, na vesícula seminal masculina, para acontecer esse processo de neutralização do pH. E aí, né, a uretra aqui, por último, eu tenho o pênis, que é um órgão cilíndrico externo masculino, tá? Através do pênis são eliminados a urina, que a gente chama de função excretora, que é uma excreta que é eliminada, e o sêmen, que é a função reprodutora masculina, tá? E ele possui dois tipos de tecido, que é o cavernoso e o esponjoso, que recobrem esse órgão para facilitar tanto a excreção quanto a função reprodutora do homem, tá bom? Então, resumindo o sistema reprodutor masculino, eu tenho os testículos que produzem o espermatozoide, o epidídimo que armazena esse espermatozoide, ele guarda esse espermatozoide. O homem precisou eliminar esse sêmen. O espermatozoide ele vai passar pelo ducto diferente, pela vesícula seminal, com
o líquido da vesícula seminal, né? O líquido seminal. Depois vai pegar o líquido prostático, que é produzido pela próstata, descer pela uretra e ser eliminado pelo pênis, tá? Função do líquido seminal, produzido aqui na vesícula seminal, neutralizar a urina, pH da urina. Lembrando que o homem tem o mesmo canal para urina e para reprodução. Então, eu preciso neutralizar, senão meus espermatozoides vão morrer, tá bom? E eu tenho a próstata que vai facilitar esse transporte também. Pessoal, é importante lembrar que não precisam ficar, né, ressentidos sobre esse conteúdo, não. É um conteúdo muito importante para vocês também. É importante a gente conhecer como que acontece esse processo de reprodução, tá bom? E é importante os homens terem contato com isso também, porque a maioria dos homens, eles vêm a desenvolver câncer, principalmente nesse órgão aqui que a gente chama de próstata. Então, é importante o homem, depois dos 40 anos principalmente, ter sempre um controle, sempre ir ao médico para prevenir o câncer de próstata, que é muito comum no homem. Porque a mulher, ela até vai no médico, ela se cuida, ela tem uma prevenção. O homem não faz isso, tá? Então, hoje a gente viu sobre o sistema reprodutor masculino. Na aula que vem, a gente vai ver sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Então, resumidamente, o sistema reprodutor masculino tem a função de produzir espermatozoide e produzir os líquidos que vão formar o sêmen para depois ser expelido pela uretra. Lembrando que o homem tem o mesmo canal para expelir urina e para expelir esse líquido seminal desse sêmen, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. É muito tranquilo falar sobre o sistema reprodutor. E aí na próxima aula, como eu falei, a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Um grande beijo, muito obrigada e